Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 38, Davi faz uma declaração quando Abner foi assassinado por Joabe. Eu acho que esta declaração é oportuna hoje. Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? Pastor Tim Keller é uma referência não só para a América, mas para o Brasil e para o mundo. Um príncipe de Deus, um mourão, que deixa um legado. Particularmente, eu tenho uma gratidão muito grande. Eu estava terminando meu curso, pastor Arival, lá no Mississippi, e já no final da minha tese, sobre pregação expositiva, e fui fazer uma visita lá em Nova York, a Redeemer, quando um dos nossos pastores brasileiros trabalhava na equipe pastoral, pastor Osni, e ali batendo um papo, conversando um pouco. Depois que eu saí do escritório, meia hora depois, pastor Osni me ligou e disse: olha, eu conversei com o Tim Keller e ele resolveu e desejou no seu coração pagar a sua tese. Eram $1.700 na época, uma oferta que veio numa hora tão oportuna e tão boa para me abençoar. Ele não me conhecia, eu nunca tinha estado com ele, e aquilo para mim foi um marco da sua generosidade e da sua visão missionária. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que vocês conhecem tão bem, e as coisas antigas e novas vão trabalhando o nosso coração. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 28. E nós vamos ler a partir do verso 11 ao verso 20. Mateus 28, de 11 a 20. Está escrito o seguinte: indo elas, referindo-se às mulheres, normalmente às mulheres da Galileia, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, quando Mateus, portanto, escreveu este evangelho. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu queria hoje pensar um pouco com vocês sobre a grande comissão do diabo e a grande comissão de Jesus. O fato mais auspicioso do cristianismo acabara de acontecer. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Esse fato mudou a história, porque o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. As melhores notícias que o mundo pode ouvir vieram do túmulo vazio de Cristo. Agora a morte, mesmo sendo o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido, a morte não tem mais a última palavra.
Você e eu cremos nesta verdade gloriosa. E é por isso que pregamos. Nós não cremos e nem pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Mas nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Esta verdade arranca os discípulos do território do medo, da covardia, da clausura, e torna aqueles homens outrora medrosos e acovardados em gigantes, que não se intimidam diante dos açoites, das prisões, do martírio e da morte. E diz o texto que as mulheres são as primeiras a ver o túmulo aberto, a testemunharem o túmulo vazio, a receberem do anjo uma mensagem que deveria ser entregue aos apóstolos. São as primeiras a ver o Cristo ressurreto, são as primeiras a receber uma comissão para pregar, e pregar aos apóstolos. E agora diz a Escritura, que diante desse fato incontornável, irrefutável, inegável, os agentes que levaram Jesus à morte, aqueles mesmos que pagaram para que Jesus fosse crucificado, contratando testemunhas falsas para acusá-lo, agora vão pagar para que os soldados espalhem uma falsa notícia. Eu chamo isso de a grande comissão do diabo. Satanás também envia seus emissários para anunciar uma mentira. Porque onde o Senhor levanta um templo da verdade, Satanás ergue aí uma sinagoga da mentira. De certa forma, os mesmos principais sacerdotes que pagaram Judas para trair Jesus, agora pagam os soldados para negarem ou mentirem acerca da sua vitória sobre a morte. E eu queria hoje, brevemente, olhar com vocês quais são as características dessa grande comissão do diabo. Primeiro, é uma comissão mentirosa. Olha os versos 11 a 13 comigo. Está escrito o seguinte: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Meus amados irmãos, o ponto aqui é curioso, porque esta guarda, ela é romana, e poderia ser também uma guarda do Sinédrio. Mas quando o túmulo está aberto, quando o túmulo está vazio, e quando o corpo de Jesus não está mais lá, a guarda não sabia o que tinha acontecido. Por que não foram a Pilatos? Por que foram aos sumos sacerdotes ou aos sacerdotes? Obviamente, era conhecido de Jerusalém que Jesus foi crucificado por um ciúmes, por uma inveja, por um interesse eclesiástico. Não era uma decisão de Roma, não era uma iniciativa de Roma, não era um medo de Roma. Jesus foi crucificado em virtude de uma pressão dos sacerdotes ao governador romano. E desta forma, a segurança montada para manter a porta do sepulcro fechada, não resistiu ao poder da ressurreição. Não adianta ter guarda na porta, não adianta ter selo e sinete do governador, não adianta ter todo o aparato militar vigiando o túmulo. O poder que arrancou Jesus de dentro do túmulo é maior que o poder da terra, é maior que o poder do inferno, é maior que qualquer outro poder. Louvado seja Deus! Ninguém pode resistir o poder da ressurreição. Ninguém.
Então agora eles pagam uma grande soma de dinheiro a esses soldados para que eles espalhem uma mentira descabida. E é curioso, irmãos, que o mundo nunca mudou, ainda é assim. As pessoas estão hoje ainda recebendo dinheiro para proclamar mentira, para anunciar mentira, para divulgar mentira, como se verdade fosse. Em todos os setores da sociedade. Seja no campo religioso, seja no campo político, seja no campo econômico, seja em qualquer área da vida. O diabo tem também os seus agentes e tem também a sua grande comissão. Mas em segundo lugar, é uma comissão contraditória. Porque notem vocês no versículo 13, que o argumento é tão fajuto, é tão primário, é tão infundado, que qualquer criança consegue refutá-lo. Versículo 13, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Ora, uma pessoa dificilmente pode testemunhar sobre o que aconteceu enquanto dorme. Não é verdade? Qualquer tribunal iria rir desse argumento. A mentira, irmãos, é manca, tem pernas curtas, não se sustenta, é contraditória. A grande comissão do diabo, além de mentirosa, é contraditória. Mas, preste atenção, e não obstante ser contraditória, essa versão manteve-se viva, pelo menos até o período em que Mateus escreveu o seu evangelho. Não nos espanta que mentiras sejam sustentadas, embora completamente contraditórias, ainda haja gente que creia nela. Terceiro lugar, a grande comissão do diabo é uma comissão vulnerável. Olha o versículo 14 comigo. Está escrito o seguinte aí: caso isso chegue ao conhecimento do governador, veja vocês que era a intenção do Sinédrio manter essa informação oculta do governador. Porque se chegasse para o governador ia inquirir esses soldados. Era uma guarda romana que estava lá, vigiando o túmulo com o sinete do governador. Se eles dormiram, seriam justiçados, porque era a responsabilidade deles vigiarem. Agora notem, caso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Em outras palavras, fiquem tranquilos que vocês têm costas largas. Fiquem tranquilos porque tem aqui gente com autoridade para blindar vocês, para que o braço da lei não chegue até vocês. Meus irmãos, o diabo promete uma falsa segurança. Pode fazer, porque você não vai sofrer consequência. Ainda que o governador venha inquirir vocês, ou ainda que o governador venha cobrar de vocês, ainda que vocês venham ser penalizados pela lei, nós, com cacife político, estaremos lá para defender a causa de vocês, para livrar a cara de vocês, a pele de vocês, de qualquer sanção. Meus irmãos, esse problema surge até hoje, acontece até hoje, está aí, na mídia, na imprensa, no mundo. Mas, em quarto lugar, a comissão do diabo ela é motivada pela ganância. Olha o versículo 15 comigo. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. É tão curioso isso, meus irmãos, que o vetor que governou os soldados romanos a serem atalaias da mentira foi o amor do dinheiro. E o dinheiro tem comprado até hoje tribunais, juízes, sentenças.
O dinheiro até hoje tem sido um instrumento para alimentar os falsos mestres, os patronos da heresia, os fabricantes da mentira. A origem do falso ensino. É muito curioso isso, que até hoje as pessoas aceitam suborno para fazerem circular amplamente uma história que foi tramada. Espalhe uma falsa notícia, espalhe uma falsa doutrina, espalhe um falso evangelho motivado pelo lucro. Mas em quinto e último lugar, louvado seja Deus, essa é uma comissão fracassada. Fracassada. Porque, na verdade, vejam vocês que a ideia de roubar um túmulo, vieram os discípulos, porque essa foi a versão, enquanto dormíamos, roubar o corpo. Para roubar o corpo tinha que violar o túmulo. E violar o túmulo era um crime muito grave, porque havia uma promulgação do imperador romano, que a violação de túmulos era uma ofensa terrível, que merecia pena de morte. E não combina essa história com os discípulos acovardados, trancados, com medo dos judeus, para eles terem tamanha coragem de enfrentar um sistema romano, de violar uma norma e uma lei romana, de violar um túmulo e roubar o corpo dele. Aqueles homens não teriam condições de ali para frente serem transformados, se transformarem em gigantes, enfrentando açoites, prisões, martírio, por uma mentira, por uma farsa. Então esse argumento não pôde suster-se. E mesmo diante dessa divulgação da mentira, a igreja permaneceu firme, os discípulos inabaláveis, a igreja se levantou, a igreja orou, a igreja aguardou a promessa do Pai, a igreja foi revestida com o poder do Espírito Santo, e a igreja se espalhou de Jerusalém, chegando até Roma e dominando o mundo, chegando até nós nos nossos dias. Louvado seja o Senhor. Mas agora, amados, eu gostaria de olhar o que nós chamamos da grande comissão de Jesus a partir do verso 18. Poderíamos olhar o verso 16, porque a ordem que eles deveriam ir para Galiléia, num dos montes da Galiléia, porque Jesus quer dar a eles a grande comissão na mesma geografia que Jesus os chamou para serem discípulos, apóstolos, agora quer comissioná-los a partir de lá. E então nós vamos examinar alguns aspectos dessa grande comissão de Jesus. Em primeiro lugar, a competência do comissionador. Olha você no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não foi parte da autoridade, toda a autoridade. Não só na terra, também no céu. Se é toda a autoridade que foi dada para ele, não sobra nada para o diabo. Não sobra nada para nenhum grande e poderoso deste século. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E daí, amados, ele tem autoridade. Ele ensinava como quem tem autoridade, diz a Bíblia. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha autoridade para curar os enfermos. Ele tinha autoridade para delegar e dar poder aos seus apóstolos para expelir demônios. E agora, Jesus chega ao final e diz: toda autoridade, não alguma autoridade, não uma autoridade departamentalizada em algum setor, não, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É com esta base, é com esta capacitação, é com este poder, é que você e eu podemos pregar o Evangelho, evangelizar, fazer discípulos, plantar igrejas.
Quem está por trás? Quem é o suporte? É aquele que tem toda a autoridade. É só por isso que a obra é vitoriosa. Porque aquele que comissiona é o que tem toda a autoridade. Mas em segundo lugar, veja comigo o cerne desta grande comissão no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que já é matéria de conhecimento geral, que nesse versículo nós só temos um imperativo e os outros estão no gerúndio. O ide aqui não está no imperativo na língua original, está no gerúndio. Então no grego está dizendo, indo, portanto, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Então vocês percebem que tem 3 verbos no gerúndio, indo, batizando, ensinando. É a dinâmica da vida, é no caminhar, é no ir e vir, é no ficar, é no sair, é no entrar, é de segunda a segunda, de domingo a domingo, é no templo, é fora do templo, é na agenda formal e informal. Mas há uma ordem que comanda tudo isso, e a ordem é: fazei discípulos. Em outras palavras, o Senhor Jesus não quer fãs. Quem gosta de fãs são os artistas. Jesus não quer admiradores. Quem gosta de admiradores é jogador de futebol. Jesus não quer apenas que a igreja evangelize, pregando boas novas e deixando as pessoas à sua própria sorte. O propósito de Jesus na grande comissão é que você e eu precisamos fazer discípulos. E o que é um discípulo? É um seguidor. Um discípulo é aquele que, ao encontrar o reino de Deus, faz do reino de Deus o seu maior tesouro. O discípulo é aquele que, ao encontrar o reino de Deus, está disposto a fazer qualquer renúncia para não abrir mão do reino. O discípulo é aquele que está pronto a guardar as palavras de Jesus e a viver dentro desse padrão. Isso, irmãos, traz para nós um alerta. Porque parece-nos que a igreja hoje está cheia de gente vazia de Deus e vazia de gente cheia de Deus. Parece-nos que hoje temos um analfabetismo bíblico crônico. Por outro lado, parece-nos que temos hoje um intelectualismo bíblico desprovido de vida. E tanta falta de conhecimento, por um lado, quanto o intelectualismo bíblico do outro, sem comprometimento, está fora do projeto do discipulado. Porque discípulo é aquele que imita. E daí, meus amados, eu gostaria que nós olhássemos alguns aspectos então. Vamos perceber que esse fazer discípulos tem aqui um grande alcance no verso 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. Aqui não é nação, Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Japão. Nações aqui é etnia. Dentro de uma nação como o Brasil, nós temos centenas de etnias. Há nações africanas, há nações asiáticas, com milhares de etnias. E a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Ou seja, todas as etnias foram alvo da graça de Deus, do amor de Deus, e precisam receber o Evangelho de Cristo Jesus. Há muitas etnias hoje que não têm sequer João 3,16 traduzido no seu idioma.
Há milhares de etnias hoje que nunca recebeu um missionário. E o papel da igreja não é ser testemunha primeiro aqui, depois lá. É tanto aqui quanto lá, concomitantemente, ao mesmo tempo. Vejamos agora, em quarto lugar, quais são as implicações dessa grande comissão comigo. A primeira implicação, meus irmãos, é a integração dos novos convertidos. Porque veja você o verso 19. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo não é uma coisa particular. Eu não me autobatizo. Não, eu realizo um batismo na minha casa. Bom, eu agora me tornei crente, eu vou me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu me basto. Quando Jesus estabelece batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está mostrando a necessidade da inserção desse novo convertido numa comunidade, uma igreja. Com isso está claro que não tem desse negócio de desigrejado. Não tem desse negócio de eu sou crente do meu modo, do meu jeito, eu me basto, eu não preciso de igreja. Os reformadores diziam que quem tem a Deus como pai deve ter a igreja como mãe. Não podemos abrir mão da igreja. Uma ovelha não vive sem o rebanho, uma brasa se apaga fora do braseiro. Você é membro do corpo de Cristo. Por isso, todos aqueles que ouvem o Evangelho precisam ser discipulados para que eles sejam trazidos para a comunidade da fé, instruídos na comunidade da fé, recebidos da comunidade da fé, inseridos na comunidade da fé, para que se produzam e reproduzam na comunidade da fé. É integração. Integração. Mas a segunda implicação não é apenas a integração, mas vejam vocês que a grande comissão envolve o ensino aos novos convertidos. Vejam vocês o que está escrito no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Porque nós podemos ser seletivos. Nós podemos só ensinar as coisas mais palatáveis. Nós temos que ter a postura de Paulo. Ensinar, anunciar todo o desígnio de Deus. E daí, você que é um plantador de igreja, você que é um pastor de igreja, você que é um missionário, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque você não dá o que você não tem. Você não ensina o que você não aprendeu. Então precisa sair do beabá. Precisa subir de nível. Precisa avançar. E é claro, meus irmãos, que eu não estou sugerindo novidades, não, porque a mesma matéria que você dá numa classe infantil, na igreja, você dá para um pós-doutorado. As verdades são as mesmas, em níveis diferentes, com profundidades diferentes, mas as mesmas verdades. E é por isso que é preciso avançar. Não só na abrangência, ensinando tudo, todo o conselho de Deus, tudo o que Jesus ensinou, mas trazer também isso com maior profundidade. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei quanto a você. Às vezes eu escuto pastor dizer assim para mim: pastor, eu sou pastor, sou missionário, eu não gosto de ler. Para um pouquinho. Se você não gosta de ler, talvez você confundiu o seu chamado. Porque você não pode ensinar se você não aprende. Você não pode dar se você não recebe. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas jornadas por aí é visitar a biblioteca do pastor ou do missionário. Meus irmãos, tem hora que eu fico perplexo. Eu chego, olho, tenho uma meia dúzia de livros amarelos, empoeirados.
E eu fico pensando, meu Deus, esse cara é um fenômeno. Ou está dando uma sopa rala para o povo. Eu sei que às vezes o que o pastor, o missionário recebe é pequeno, é um salário pequeno. E eu sei também que livro é caro. E se eu estou falando para alguns líderes de igreja aqui, talvez seria bom você pensar em botar uma verba mensal para o seu pastor comprar livro, bons livros, para melhorar o sermão. E eu espero um amém mais vivo agora, amém! E se o sermão não melhorar, corta a verba. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão chegando numa época de ressaca com os movimentos que prometeram muito e não deram nada. Das seitas que ludibriaram as pessoas com falsas promessas. E as igrejas que tiverem um ensino bíblico sólido e uma vida piedosa vão ser o porto seguro dessas pessoas que estão à cata e à procura da verdade. É preciso estudar para ensinar. E o que o texto está nos ensinando é que nós precisamos ensinar o que Jesus ordenou. Não é sugeriu, não. Ordenou. É ordem. Ensine isso, ensine isso, ensine isso, ensine isso. Para mim, uma das figuras mais lindas da Bíblia com respeito ao pregador é que ele é um mordomo. Se você não leu o livro do John Stott, O Perfil do Pregador, leia. E ele diz que o papel principal do mordomo é que ele era responsável pela despensa, que preparava a refeição para a família. Não era competência do mordomo levar comida para a despensa. Era a função do dono da casa. Função do mordomo era usar toda a comida que estava na despensa e preparar a melhor refeição para a família. Uma refeição balanceada. Ora, a despensa de Deus é a Bíblia. Em outras palavras, eu como pregador, como mordomo, eu não posso privar do povo de Deus o rico alimento que está lá na despensa. Também não posso acrescentar na dieta da família, na refeição da família, o que não está na despensa. Porque o que se requer do mordomo é que seja encontrado fiel. Mas a terceira implicação, meus irmãos, da grande comissão, primeiro, é a integração dos novos convertidos. Segundo, é ensinar o que Jesus mandou. Terceira implicação, é ensinar a guardar. Veja bem o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quantas vezes a gente pensa que discipular é juntar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, melhor dizendo, numa sala, seja escola bíblica dominical, ou numa casa, ou num pequeno núcleo, ou numa célula de estudo, e passar informação. Transmitir conhecimento. E aí a gente imagina que um crente maduro é um crente que sabe muito. Fulano é maduro na fé, sabe muito, conhece teologia, é capaz de subscrever e recitar o catecismo, confissão de fé, os principais teólogos. É bom isso, é muito bom. Mas não é isso que está na grande comissão, não. É ensinando-os a guardar, a obedecer.
a praticar. Porque se eu apenas conheço, mas não ponho em prática, eu sou mais culpado ainda. Então, o nosso papel não é apenas um papel de transmitir conhecimento, mas é aferir e averiguar se aquilo que estamos transmitindo está sendo praticado, vivido, experimentado. Não é teórico, é prático. E o que Jesus disse? Vós sois meus discípulos, se fizerdes, eu vos mando. Bom, me permita então encerrar. Em quinto lugar, quais são os motivos para você e eu cumprirmos a grande comissão? Primeiro motivo, o poder de Jesus, versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, a gente costuma obedecer a autoridade, não é isso? A autoridade manda. E nós obedecemos. Mas Jesus não é apenas uma autoridade, ele é a autoridade. Ele manda o sol para, ele manda as estrelas aparecem, ele manda o vento cessa, ele manda o mar se acalma, ele manda uma mula profetiza, ele manda os garçons voadores levam refeição para Elias no ribeiro de Querite. Ele manda um verbo, vai lá e corta uma planta. Ele manda os anjos batem em retirada para ouvir e atender a sua voz. Ele manda os demônios precisam sair. Ele manda a enfermidade tem que cessar. Ele manda a igreja. Será que nós seríamos a única voz dissonante na orquestra do universo? Aquele que tem toda a autoridade é quem está dizendo, indo, portanto, fazei discípulos. Então, se a primeira razão para cumprir a grande comissão é o poder de Jesus, a segunda é a ordem expressa de Jesus. Não dá para desobedecer a maior autoridade do universo. Terceira motivação, e eu termino aqui, aí no versículo 20, a parte final, é a presença de Jesus conosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vá. Mas você pode ter certeza que você não está sozinho. Eu vou com você. De dia, de noite, com saúde ou com doença, preso ou livre, em lugares favoráveis ou em lugares hostis. Eu estou com você, todos os dias. Não há circunstância que prive Jesus de estar com você. Não há lugar que prive Jesus de estar com você. Se você está na grande comissão, Ele está com você. Ele não promete estar conosco em todos os momentos ou circunstâncias fora da grande comissão, não. Ele não é parceiro das nossas loucuras. Mas se nós estamos engajados na grande comissão, Ele promete, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o missionário David Livingstone, missionário inglês, indo para a África, gastando os seus dias, a sua vida, trabalhando na África, ele foi atacado por um leão e perdeu a mobilidade do braço direito. Alguém lhe perguntou, o que motiva você a continuar na África? Ele respondeu, a promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, que Deus renove no nosso coração essa paixão. Que Deus inflame esse fogo na nossa alma. Que nós tenhamos no coração a consciência da sublimidade deste chamado e desta vocação. Os anjos, valorosos em poder, gostariam de estar no nosso lugar, com a missão que nós temos. Mas o Senhor confiou essa missão a você e a mim. Que Deus nos ajude a cumpri-la com senso de urgência, com obediência integral e com devoção plena ao Rei da Glória,